nós massoterapeutas, precisamos abrir a mente e o coração, entender o paciente como um todo e dar, né, atuar dentro de um todo com ele também. Por quê? Porque você, quando atua dentro de um todo, a porcentagem de melhora do seu paciente é muito maior do que quando você não atua dentro de um todo do paciente. Então, e fica mais fácil também você dar um impacto e transformar a vida do seu paciente quando ele te procura, quando você entrega para ele alguma coisa que ele nem sabia, né? Eu gosto de dar um exemplo que eu falo assim, às vezes o paciente ele tá com uma dor nas costas, ele te procura porque ele tem uma dor nas costas. E aí você pega e dá resultado na dor nas costas dele. Só que, além da dor nas costas, quando você vai mapear o paciente, você descobre outras coisas a respeito desse paciente e que isso pode trazer um desequilíbrio na saúde dele ou até mesmo, às vezes, uma doença grave. E você entrega isso para o seu paciente, você acaba entregando para ele alguma coisa que ele não sabia, né? Isso, eu falo, é entregar o ponto cego. Quando eu falo que a dor, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a dor na coluna é a lacuna que tem no paciente. Ele sabe que ele tem dor, ele está sentindo a dor nas costas. Então, a lacuna é nossa responsabilidade entregar resultado se ele nos procurou para isso. Agora, você entregar para ele um a mais, você entregar para ele um olhar sobre a saúde dele de algo que ele nem sabia, isso colabora para que você transforme a vida desse paciente, você impacta a vida dele num nível mais considerável, que impacta mesmo, que transforma mesmo a vida do seu paciente. E uma outra coisa também, em relação a resultados, alguns massoterapeutas acreditam que não, eu vou segurar o meu paciente, né? Porque daí eu vou ter paciente para atender. Então, uma coisa que eu acho muito importante você lembrar disso. Não segura um paciente com você se isso não tem fundamento, se não faz sentido você estar com aquele paciente. A gente fica com o paciente quando você sabe que você pode oferecer alguma coisa para ele que pode dar resultado e que pode ajudar o paciente. Isso não significa que você não possa vender um outro tipo de serviço que você atue com o paciente. Então, vamos supor, seu paciente veio procurar você por causa de um shiatsu, uma dor nas costas. E aí, tá bom, você resolveu a dor nas costas dele. Mas você quer fidelizar esse paciente para você e você atua com outro tipo de massagem ou com outro tipo de terapêutica, né? E aí você pode mimar o seu paciente, você pode falar assim para ele, olha, eu vou te fazer, por exemplo, um shiatsu facial, porque ajuda nisso, naquilo, você faz a sua propaganda. E aí você dá de presente para ele, aonde você tem a chance de mostrar um outro produto que você trabalha, o produto entre aspas, porque a gente não trabalha com o produto exatamente, né? A não ser massoterapeutas que trabalham com estética, às vezes vendem os produtos. Eu estou falando do serviço que a gente oferece. Então, como a gente oferece serviços, você pode fazer uma propaganda de um outro serviço seu, que não é aquele exatamente que você atua, mas assim, tenha fundamento para isso também, né? Você não vai ficar oferecendo para o seu paciente uma coisa que não colabora com ele para nada, né? Eu acho que não tem valor se é uma coisa que o seu paciente gosta, faz bem para ele, pode colaborar com a saúde dele, pode colaborar com o emocional dele, uma coisa que ele goste, aí tá valendo, né? Por quê? Porque você proporcionar uma experiência incrível e gostosa para o seu paciente, daí vale, né? Agora, simplesmente ficar vendendo por vender, por uma questão de você ficar preocupada ou preocupado porque não tem pacientes para atender, quando você vai por esse caminho, fica muito mais difícil você ter uma agenda cheia e ter uma caminhada de vida profissional estável, onde
Depois você ganha uma estabilidade profissional e financeira dentro da profissão, mas é porque você construiu dentro de uma base sólida, com uma base onde você é verdadeiro, é transparente com o seu paciente, né? Então você cria uma carreira muito sólida. Então pensem nisso, e o fato de você dar resultado rápido não vai ficar sem pacientes para atender, muito pelo contrário, o resultado rápido faz com que o seu paciente indique você para mais pessoas, né? Então é isso. E quando eu falo seja verdadeira e transparente com o paciente, eu também me refiro a quando o paciente vai te procurar pela primeira vez. E lembra que na primeira vez que seu paciente passa com você, se você fez alguma coisa que ele não gostou, ou 2 ou 3, aí esquece, você perdeu o paciente ali, né? Quanto mais coisa a gente faz que desagrada ao paciente, ele não vai voltar mais mesmo. E aí, quando eu falo em ser verdadeiro e transparente, primeiro você então compreender o que ele veio buscar. E você precisa ser honesto e transparente com ele, o quanto você pode ajudá-lo e até onde você pode ajudá-lo. Se você promete uma coisa para ele e você não cumpre, você perdeu esse paciente, né? Você não foi idôneo, você não foi honesto com ele, você falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu, né? E se são resultados que às vezes dependem do paciente, então assim, tudo tem que ser falado, e falado como tudo simplesmente é. Quanto mais você fala para o paciente, olha, é isso, você é transparente com ele, você é honesto com ele, você cria uma carreira de base sólida e você fideliza o seu paciente muito mais fácil, né? Eu tenho um paciente que está comigo há mais de 20 anos, né? Toda vez que ele tem alguma coisa, que ele está num desequilíbrio, ele vai e me procura por motivos diferentes, sim, e às vezes mesmo os motivos que fica anos sem ter e de repente tem uma recaída e volta e tal, mas é uma bola de neve, né? Imagina, vai fidelizando 1, 2, 3, 4 e todo mundo já sabe. Isso já existe pesquisa científica que 80% do nosso faturamento vem de pacientes fidelizados, não são de pacientes novos. Então a gente tem que captar os novos e reter eles, mas reter de maneira honesta, de maneira transparente com o nosso paciente, né? E quando a gente fala de insegurança, né? Eu recebo muitas mensagens de massoterapeutas que falam que se sentem inseguros. E aí os motivos são diversos, cada um se sente inseguro por um motivo. E eu queria saber, você se sente inseguro? Já sentiu insegurança em relação a alguma coisa no seu trabalho? Manda para mim, deixa aqui nos comentários. Se você estiver gostando dos meus conteúdos também, deixa nos comentários. Eu fico super inspirada quando vocês me perguntam, tiram dúvidas, né? Então, me diz se você fica inseguro, né? Com o que você tem insegurança, porque daí eu vou colhendo as dificuldades que vocês têm, eu tô aqui para te ajudar. Ter uma agenda cheia aí é importante. Para que você tenha uma agenda cheia, é importante que você se sinta seguro naquilo que você faz. Então manda uma mensagem para mim que eu vou elaborando novos conteúdos e vou respondendo para vocês nas lives, tá bom? E uma outra coisa para você não perder o seu paciente. Quando o seu paciente ele vem te procurar, vamos supor que ele apareceu com uma dor no ombro. E aí você precisa, dentro da sua anamnese, perguntar para o seu paciente, olha, você já fez algum tipo de tratamento para essa dor? Você precisa mapear quais foram as terapêuticas que já foram atuadas nesse paciente, né? Além de outras perguntas que a gente sabe que tem que fazer na anamnese. Mas, por que é importante você perguntar que tipo de tratamento ele já fez antes de te procurar, né? Existem alguns fundamentos o porquê que eu uso essa pergunta para o meu paciente. Primeiro, porque se ele já fez outros tipos de tratamento, isso já me dá uma direção
do que o corpo dele responde ou não responde. Isso não é sempre um fato, porque às vezes caem profissionais que não sabiam atuar com isso e não sabiam dar resultados, mas então a gente não pode associar somente a isso. A gente tem que associar, lembrando, será que é onde ele foi, não deu o resultado para esse paciente, porque será que faltou alguma coisa para o profissional que atendeu ele antes entregar um melhor resultado, ou é realmente porque esse paciente, dentro do corpo dele, no funcionamento do corpo dele, ele não responde bem a algum tipo de terapêutica, né? Lembrando que eu tô falando aqui da massoterapia, eu tô falando muito de shiatsu, mas um paciente com dor no ombro, ele pode passar com um massagista, que trabalha com shiatsu, que trabalha com uma massagem relaxante terapêutica, ele pode passar com um acupunturista, ele pode passar com um quiropraxista, ele pode passar por N, né, terapeutas, né? E aí, porque às vezes o paciente ele fala, olha, eu já até tentei fazer, por exemplo, tratamento com acupuntura. Ai, mas olha, sabe, é que eu não gosto muito de agulha, sabe? Eu tenho medo de agulha. E aí eu não quis voltar mais lá. Eu sei que eu tinha que fazer mais sessões. Então você começa a entender o que o paciente já fez, que ele não fez, por que não teve resposta. Então, por isso eu faço essa pergunta. Ela vai me abrindo um leque de eu saber mais coisas daquele paciente que acabam colaborando com a minha terapêutica, né?